Vinícius saía do trabalho com um sorriso que mal cabia em seu rosto. Ele tinha todos os motivos para estar feliz. Depois de anos dedicados à engenharia, acabara de ser promovido a engenheiro-chefe de uma grande empresa. A nova posição não só reconhecia seu talento e esforço, mas também vinha acompanhada de um salário impressionante de 50 mil por mês. Enquanto dirigia de volta para casa, ele não conseguia conter a alegria, cantando alto suas músicas favoritas, um contraste completo com seu usual comportamento focado e sério. Decidido a compartilhar a boa nova, Vinícius pegou o telefone e ligou para Renata, sua esposa, pedindo que ela fosse até a casa de seus pais. Queria contar pessoalmente a todos sobre sua promoção. Ele sabia que esse momento de celebração seria ainda mais especial se compartilhado com as pessoas que amava. Ao chegar na casa de seus pais, Vinícius foi recebido por Camila e Carlos, que exibiam uma mistura de ansiedade e excitação em seus rostos. Os dois, que sempre tinham apoiado os sonhos e ambições de Vinícius, estavam ansiosos para saber o motivo de tamanha urgência. Logo após, Renata chegou, e os dois trocaram um beijo e um abraço carregados de afeto, um prelúdio para as boas notícias. Não muito depois de sua chegada, Vinícius foi surpreendido pelo caloroso abraço de Sandra, a empregada da casa, que desempenhara um papel fundamental em sua vida. Sandra, mais do que uma funcionária, era parte da família, tendo cuidado de Vinícius desde a infância, durante as ausências de seus pais por trabalho ou viagens. Com um sorriso materno, ela lhe ofereceu biscoitos e chá, gestos simples que traziam consigo todo o conforto de casa. Enquanto caminhava em direção à cozinha para aceitar a generosa oferta de Sandra, Vinícius notou a presença de um jovem parado próximo à janela. Ele tinha a mesma idade que Vinícius, mas algo em seu porte silencioso chamava a atenção. Sandra seguiu o olhar de Vinícius e explicou, com um misto de orgulho e hesitação, que aquele era seu filho, Leonardo. Vinícius ficou surpreso por não ter notado Leonardo antes, mas o que realmente o pegou de surpresa foi a revelação de Sandra de que Leonardo era cego. Havia uma serenidade em Leonardo que Vinícius admirou instantaneamente. Sentindo uma mistura de curiosidade e compaixão, ele se aproximou para cumprimentar o jovem. "Olá, sou Vinícius. Muito prazer em conhecer você", disse, estendendo a mão na direção de Leonardo, que sorriu em sua direção, claramente acostumado a se orientar pela voz das pessoas. "O prazer é meu, Vinícius. Minha mãe fala muito de você", respondeu Leonardo, com uma voz calma e confiante que surpreendeu Vinícius. A conversa que se seguiu entre Vinícius e Leonardo foi surpreendentemente fácil. Descobriram interesses em comum, especialmente em tecnologia e inovações que promoviam a inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência visual. A promoção de Vinícius, embora o motivo inicial para a reunião, logo se tornou apenas mais um detalhe em uma noite repleta de descobertas e conexões humanas profundas. Naquela noite, enquanto compartilhavam histórias e risadas, Vinícius percebeu que a verdadeira celebração não era sua promoção, mas a reunião de pessoas queridas, cada uma trazendo suas próprias histórias e desafios. Ele entendeu que, independentemente das conquistas materiais, são esses momentos de conexão genuína que verdadeiramente enriquecem a vida. Vinícius, com uma mistura de orgulho e antecipação pulsando em suas veias, caminhou até a sala de estar da casa de seus pais, onde a família e amigos próximos se reuniam em um ambiente acolhedor, iluminado pelo brilho suave da tarde que se esvaía lá fora. Com um gesto suave, mas firme, ele pediu a atenção de todos, seu coração batendo um pouco mais rápido com a magnitude do momento. "Quero compartilhar com vocês algo muito importante para mim", Vinícius começou, sua voz carregada de emoção. "Como alguns de vocês sabem, eu estive trabalhando duro nos últimos anos
buscando uma oportunidade que finalmente chegou. Fui promovido a engenheiro-chefe. Ele pausou, deixando as palavras ecoarem pela sala. Isso é algo que eu desejei por anos e lutamos bastante para conseguir. O salário é bom, sim, mas a satisfação de alcançar esse objetivo é ainda maior. Os olhares de admiração e os sorrisos que se espalharam pela sala foram quase tangíveis, e Vinícius foi envolvido em uma série de abraços calorosos, um reconhecimento físico das conquistas que compartilhavam naquele momento. Leonardo, apesar de sua condição, aproximou-se com um sorriso ouvido na voz e abraçou Vinícius, um gesto que falava volumes sobre a superação e a união. No meio dessa celebração, Renata, com uma postura de confiança que disfarçava o nervosismo borbulhante em seu interior, pediu a atenção de todos. Eu também tenho algo a compartilhar com vocês, ela disse, e uma expectativa silenciosa preencheu a sala. Primeiro, vou abrir uma nova filial do meu escritório de advocacia, Renata revelou, a alegria brilhando em seus olhos. É um grande passo para mim e a prova de que posso ser uma boa empreendedora. Vinícius, movido pelo orgulho e pela felicidade, levantou-se para abraçá-la, mas Renata, com um gesto de mão, pediu que esperasse. Tem mais, ela continuou, a voz embargada pela emoção que começava a transbordar. Lágrimas de alegria começaram a escorrer pelo seu rosto. Estou grávida, ela finalmente revelou, as palavras carregadas de significado e esperança. A sala explodiu em emoção. Vinícius, superando o choque inicial, avançou e envolveu Renata em um abraço apertado, compartilhando lágrimas de felicidade. Há anos o casal tentava conceber um filho, enfrentando a angústia da espera e as dolorosas incertezas que acompanhavam cada teste negativo. Apesar de serem saudáveis, o sonho de expandir a família parecia distante, e as fofocas maldosas sobre a relutância de Renata apenas adicionavam uma camada de dor ao desafio que enfrentavam. Mas naquele momento, todas essas lutas pareciam se dissolver no ar, substituídas pela alegria e pelo amor que preenchiam a sala. O anúncio de Renata não era apenas a realização de um sonho pessoal. Era a promessa de um novo capítulo, um futuro cheio de possibilidades e alegrias compartilhadas. A noite continuou com celebrações, conversas e planos para o futuro. O ambiente estava saturado de felicidade, um reflexo das boas notícias e dos laços fortes que uniam todos naquela sala. Para Vinícius e Renata, estava claro que, apesar dos desafios e das incertezas, a perseverança e o amor compartilhado sempre os guiariam por caminhos de alegria e realização. Dias depois, a alegria e a expectativa preenchiam o ar naquela tarde ensolarada, marcada pelo chá de revelação de Renata e Vinícius. O casal compartilhava uma ansiedade palpável, mas também uma felicidade radiante, ao esperar pela descoberta que definiria um novo capítulo em suas vidas, se seriam pais de um menino ou de uma menina. A festa estava repleta de amigos e familiares, incluindo os pais de Vinícius e Sandra, a querida empregada da família que tinha em Leonardo, seu filho cego, um convidado especial que sempre trazia novas perspectivas e profundidade às conversas. Leonardo e Vinícius encontraram um momento para conversar, relembrando memórias e compartilhando expectativas para o futuro, especialmente sobre o bebê que estava a caminho. Essa troca de palavras, marcada por risadas e cumplicidade, era um refúgio seguro para Vinícius, longe das preocupações do trabalho e da vida cotidiana. Após essa conversa agradável, Vinícius se dirigiu ao banheiro, mas seu caminho foi interrompido por vozes baixas, quase sussurradas. Duas de suas tias estavam num canto, envolvidas em uma conversa que não parecia ser a mais inocente das fofocas. Invisível para as duas, Vinícius não pôde evitar de ouvir as palavras venenosas que saíam de suas bocas. Vinícius é um pobre coitado, disse uma delas com um tom de falsa compaixão. Renata só faz enganá-lo. É triste ver. A outra tia concordou, adicionando. Nunca confiei nela. Sempre quis o dinheiro dele,
Agora está claro. Vinícius sentiu uma mistura de choque e raiva. Era verdade que no início da carreira de Renata, ele a havia apoiado financeiramente, mas ela usara esse investimento para construir seu próprio sucesso, ultrapassando até mesmo os rendimentos de Vinícius. A injustiça das acusações o feriu profundamente. Mas antes que pudesse confrontar as tias sobre suas palavras cruéis, uma delas lançou uma insinuação ainda mais venenosa. E quem sabe se o filho é mesmo dele? Poderia ser de qualquer um. A raiva de Vinícius se intensificou, mas antes que pudesse sair de seu esconderijo e enfrentar as tias, Renata apareceu, anunciando que era hora de estourar o balão e revelar o sexo do bebê. Sua presença era como um farol, guiando-o de volta à razão de estarem todos ali. Com um sorriso forçado, tentando enterrar a fúria e a dor causadas pelas palavras ouvidas, Vinícius se juntou a Renata. Quando o balão estourou, liberando uma cascata de confetes azuis, a sala explodiu em celebrações. "É um menino!" As vozes se misturavam em um coro de felicidade. Leonardo, próximo de Renata, tocou seu braço suavemente, perguntando: "Qual cor saiu?" Com uma alegria genuína, Renata abraçou e respondeu: "Azul, Leonardo, vamos ter um menino." Vinícius observava a cena, tentando se reconectar com a felicidade daquele momento, mas as palavras de suas tias ecoavam em sua mente, uma sombra escura sobre a luz da celebração. A revelação sobre o sexo do bebê trouxe alegria, mas também a realização de que, para proteger sua família, ele precisaria enfrentar as maldades e mal-entendidos que às vezes vinham de onde menos se esperava. A festa continuou, com risadas e planos para o futuro, mas Vinícius sabia que, em meio à celebração, teria que encontrar um momento para esclarecer as coisas, não apenas com Renata, mas consigo mesmo. A confiança e o amor que compartilhavam seriam o seu guia através das dificuldades, fortalecendo ainda mais o vínculo que os unia. Vinícius e Renata tornaram-se figuras constantes na casa dos pais de Vinícius, um local repleto de memórias e momentos compartilhados. A cada visita, o casal trazia novidades sobre a gravidez e o bem-estar do bebê, temas que suscitavam sorrisos e conversas calorosas entre todos. Sandra, sempre presente e atenciosa, aproveitava a ocasião para servir pedaços de bolo acompanhados de suco, adicionando doçura à atmosfera familiar. Nessas ocasiões, Vinícius notava frequentemente a presença de Leonardo na cozinha, participando de forma mais reservada. Ele tinha apreço por Leonardo, mas se perguntava sobre a constante presença do filho de Sandra em uma casa onde ela trabalhava. No entanto, esses pensamentos permaneciam não ditos, um sinal de respeito pela relação que Sandra tinha com sua família. Em um desses encontros, após uma troca de histórias e risadas, Sandra solicitou um momento privado com Vinícius. Eles se dirigiram à sacada, um espaço que oferecia uma visão tranquila do jardim. Lá, Sandra compartilhou uma preocupação que pesava em seu coração: a situação profissional de Leonardo. "Sabe, Vinícius, Leonardo tem enfrentado dificuldades para conseguir um emprego. Ele está na metade da faculdade, mas sua falta de visão tem sido um obstáculo. Algumas empresas simplesmente não dão a ele uma chance", Sandra explicou, a voz carregada de uma mistura de frustração e esperança. Vinícius, considerando Sandra uma figura materna, sentiu-se tocado pelo pedido. "Eu vou fazer o possível, Sandra. Leonardo é um rapaz incrível e merece uma oportunidade. Vou ver o que posso fazer no trabalho", prometeu, compreendendo o quanto isso significava para ela. Ao retornarem para a sala, Vinícius observou Renata conversando com Leonardo. Ficou admirado com a naturalidade e o respeito com que ela interagia com Leonardo, tratando-o sem qualquer traço de pena ou desconforto. Era evidente que Renata possuía uma compreensão e uma sensibilidade particulares em relação à deficiência visual. Quando a conversa entre eles concluiu, Renata se aproximou de Vinícius, que comentou: "Você tem um jeito incrível com Leonardo.
Fiquei impressionado. Renata sorriu. Na minha empresa, trabalhamos com uma mulher que é deficiente visual. Aprendi muito com ela sobre como ser mais inclusiva e acessível. É uma questão de respeito e empatia, explicou, revelando a fonte de sua habilidade em tratar com Leonardo. A conversa naturalmente se voltou para as dificuldades de Leonardo em encontrar emprego. Leonardo está procurando trabalho, disse Vinícius, ponderando sobre o pedido de Sandra. Renata, sempre pronta a ajudar, respondeu prontamente. Ele poderia trabalhar conosco. Tenho certeza de que encontraríamos uma posição adequada para ele na empresa. Seria uma ótima adição à equipe. Naquela tarde, após a reunião familiar que transbordava de boas novas e revelações significativas, Vinícius percebeu Sandra e Leonardo preparando-se para ir embora. Eles aguardavam do lado de fora da casa, um táxi que os levaria de volta ao lar. Sem hesitar, Vinícius se aproximou, oferecendo-se para fazer o trajeto. Não precisam do táxi hoje, eu levo vocês, disse com um sorriso acolhedor. Sandra expressou sua gratidão e todos embarcaram no carro. A viagem foi tranquila, marcada por conversas leves e a sensação confortável de proximidade. No meio do caminho, Vinícius, não conseguindo conter a novidade que lhe enchia o peito de orgulho, compartilhou com Leonardo a oportunidade que se abria à sua frente. Uma vaga na empresa de Renata, conhecida por suas políticas de inclusão. Leonardo, surpreso e visivelmente emocionado, sorriu amplamente. Muito obrigado, Vinícius. Isso significa muito para mim. Agradeceu, a voz carregada de uma felicidade genuína e esperançosa. Após deixar Sandra e Leonardo em sua casa, Vinícius voltou para o seu lar, o coração leve pela boa ação, mas a mente agitada pelas possibilidades que se desenhavam para o futuro. Ao chegar, porém, foi recebido por um silêncio inesperado. A casa, normalmente cheia de vida, parecia estranhamente quieta. Movido pela curiosidade e um pressentimento inexplicável, Vinícius se aproximou da porta do quarto, onde o som de uma conversa baixa capturou sua atenção. Renata estava ao telefone, sua voz doce permeada por um tom que Vinícius não reconhecia. Gostei muito dele, e ele também é muito bonito, ouviu Renata dizer, seguido de uma pausa que lhe pareceu eterna. Estou ansiosa para nos encontrarmos de novo. O coração de Vinícius pesou, uma mistura de confusão e dor apertando seu peito. Quando Renata desligou o telefone e ele entrou no quarto, sua mente estava tomada por uma turbulência de pensamentos e emoções. Com quem você estava falando? Vinícius perguntou a voz firme, mas trêmula. Renata, pega de surpresa, hesitou antes de responder. Era apenas uma amiga, disse, tentando desviar para outro assunto com um sorriso forçado. Vinícius permaneceu pensativo, as palavras de suas tias ecoando em sua mente, alimentando a semente da dúvida e da desconfiança. A ideia de que Renata pudesse ser oportunista, ou pior, que o traía, era algo que ele lutava para não acreditar. Mesmo assim, encontrava dificuldade em dissipar tais pensamentos, um desafio que crescia à medida que os dias passavam. Nos dias seguintes, a notícia de que Leonardo havia iniciado seu trabalho na empresa de Renata trouxe um pequeno consolo para Vinícius, um lembrete das conexões e apoios genuínos que existiam em sua vida. No entanto, a sombra da dúvida e da desconfiança lançada pela conversa ouvida e pelas insinuações de suas tias permanecia, uma barreira invisível que se erguia entre ele e Renata. Apesar das alegrias e dos avanços, Vinícius se encontrava em uma encruzilhada emocional, ponderando sobre a confiança, a verdade e os caminhos que seu coração deveria seguir. A complexidade de seus sentimentos e as questões não resolvidas criavam uma atmosfera de incerteza, onde a comunicação aberta e honesta parecia ser o único caminho possível para a claridade e a reconciliação. Em uma noite de emoções misturadas e corações pesados, Vinícius estava firmemente decidido a confrontar Renata sobre as dúvidas que turvavam sua mente. A atmosfera em casa era tensa,
com a antecipação de uma conversa difícil pairando no ar. Renata chegou em casa e Vinícius, sem demora, disse-lhe que precisavam conversar sobre algo sério. Ela, percebendo a gravidade do momento, pareceu imediatamente nervosa, mas concordou em se sentar no sofá para ouvir o que Vinícius tinha a dizer. Contudo, antes que Vinícius pudesse expressar suas preocupações, Renata sentiu uma dor súbita e intensa. "Vai nascer", ela disse entre gemidos de dor, suas palavras cortando o ar pesado como um raio. Naquele instante, todas as hesitações, todas as dúvidas e suspeitas de Vinícius desapareceram, substituídas pela urgência do momento. Ele rapidamente levou Renata ao hospital, seu coração batendo em um ritmo frenético, alinhado ao ritmo das contrações dela. Enquanto aguardava, ansioso e esperançoso do lado de fora da sala de parto, Vinícius ligou para sua família, compartilhando a notícia do iminente nascimento de Miguel. A espera pareceu eterna até que o médico finalmente o chamou. Ao ver Renata segurando seu filho, uma onda de amor e alegria incondicional o inundou, dissipando as sombras da dúvida que haviam se acumulado em seu coração. Com lágrimas nos olhos, Vinícius abraçou Renata com uma gratidão profunda e pegou Miguel nos braços, prometendo a si mesmo esquecer as desconfianças passadas. Quando seus pais, Camila e Carlos, chegaram acompanhados por Sandra e Leonardo, o quarto se encheu de uma felicidade palpável, todos ansiosos para ver o novo membro da família. Leonardo, movido por um desejo de participar desse momento, pediu para segurar Miguel. A hesitação de Vinícius não veio de um lugar de desconfiança, mas de uma preocupação paternal natural. "Acho melhor esperar um pouco. Ele ainda é muito pequeno", Vinícius explicou, tentando esconder sua surpresa com o pedido inusitado. O tempo passou, e Miguel cresceu forte e bonito, tornando-se o centro do universo de Vinícius. As fofocas e suspeitas que uma vez assombraram seus pensamentos agora lutavam para encontrar espaço em um coração ocupado pelo amor incondicional por seu filho. No entanto, as sombras do passado nunca desapareceram completamente. Vinícius ainda captava Renata falando em sussurros ao telefone, terminando rapidamente as conversas quando ele se aproximava. Uma prática que se tornava cada vez mais comum e que o irritava profundamente. Vinícius tentava, com todas as suas forças, focar em Miguel, deixando as preocupações e os murmúrios do passado em um canto distante de sua mente. A alegria de ser pai era imensa, mas não suficiente para apagar completamente as dúvidas que, de tempos em tempos, voltavam a assombrá-lo. A sensação de que algo estava sendo escondido dele criava uma barreira invisível entre Vinícius e Renata, uma distância emocional que parecia crescer, apesar de todos os seus esforços para se concentrar na felicidade que Miguel trazia para suas vidas. No aniversário de 1 ano de Miguel, a casa de Vinícius e Renata transformou-se num pequeno mundo de fazendinha, repleto de decorações temáticas e alegria contagiante. O pequeno Miguel, o centro das atenções, estava adoravelmente vestido de leão, uma escolha que arrancava risadas e comentários carinhosos dos convidados. Vinícius, divertindo-se com a incongruência da fantasia em um cenário de fazenda, não pôde deixar de sorrir, especialmente ao ver o entusiasmo de Renata pela escolha. Entre abraços, risadas e o burburinho festivo, Vinícius notou, não sem uma certa apreensão, suas duas tias se afastando discretamente do restante dos convidados. Movido por um impulso e recordações desagradáveis das conversas anteriores que havia presenciado, decidiu segui-las sorrateiramente, até um dos quartos, onde as ouviu iniciar mais uma sessão de fofocas maldosas. "Você viu? Miguel não se parece nada com Vinícius. A cor dos olhos, o cabelo, até a pele é mais escura", comentou uma, com um tom de insinuação venenosa. A outra prontamente concordou e acrescentou: "Com certeza não é filho dele." E apontando para uma figura de boi com grandes chifres, parte da decoração, disparou: "Aquele ali é o Vinícius, cheio de chifres, mas ele não sabe ainda."
O riso abafado e maldoso que se seguiu foi o estopim para Vinícius. Incapaz de conter a fúria que borbulhava dentro dele, confrontou-as com uma autoridade raramente vista. "Quero vocês duas fora daqui agora", exigiu, a voz carregada de indignação. A reação assustada de suas tias não foi suficiente para aplacar a tempestade de emoções que Vinícius enfrentava. Seus pais, alertados pela confusão, aproximaram-se, questionando a atitude repentina do filho. Ao explicar as razões por trás de sua decisão, viu o desapontamento e a tristeza refletidos nos olhos deles, que tentaram, sem sucesso, acalmá-lo. Mais tarde, enquanto a festa seguia seu curso, Vinícius observou Renata conversando intimamente com Leonardo. A proximidade entre eles e o fato de Leonardo ter se tornado uma presença constante, tanto na vida pessoal quanto profissional de Renata, alimentava uma inquietação crescente em seu coração. A beleza de Leonardo, agora também reconhecida em trabalhos como modelo, apenas adicionava mais lenha à fogueira de dúvidas e ciúmes que Vinícius tentava, em vão, controlar. Esperando o momento certo, quando os últimos convidados se despediram e a casa finalmente reencontrou sua tranquilidade, Vinícius decidiu que era hora de confrontar Renata. As palavras e risadas maldosas de suas tias, a proximidade de Renata com Leonardo e o comportamento cada vez mais reservado dela ao telefone tornavam impossível ignorar as suspeitas que o assombravam. "Renata, precisamos conversar", começou Vinícius, a voz tensa, mas firme, marcando o início de uma conversa necessária, ainda que difícil. O amor por Miguel, a festa que deveria simbolizar alegria e união, agora dava lugar a um cenário de incertezas e confrontos, onde as palavras teriam que encontrar o caminho para a verdade e a reconciliação. Vinícius, com a mente e o coração pesados, decidiu abrir-se para Renata sobre as tensões que vinham crescendo dentro dele. A festa de aniversário de Miguel havia se tornado um palco não apenas de celebração, mas também de revelações e inquietações que não podiam mais ser ignoradas. Ele compartilhou com Renata as maldades que ouviu das suas tias, as fofocas que se espalhavam como fogo e a dor que essas palavras lhe causavam. Renata, revoltada com a situação, tentou ser a voz da razão. "Vinícius, você não pode dar ouvidos a essas fofocas. Nós somos um casal feliz, e isso incomoda algumas pessoas. Elas têm inveja do que temos", ela argumentou, tentando dissipar as nuvens de dúvida que pairavam sobre eles. Porém, Vinícius estava imerso demais em seus pensamentos e preocupações para se deixar convencer. Ele tentou contra-argumentar, expressando o quão exausto estava de todo esse turbilhão emocional. Renata, percebendo a indiferença crescente no comportamento de seu marido, que mal conversava com ela, sentiu que algo profundo e importante estava se perdendo entre eles. A situação alcançou um ponto crítico quando Vinícius, após uma noite insônia repleta de pensamentos conflitantes, observou sem querer as semelhanças entre Miguel e Leonardo. Os olhos, o tom de pele, até o formato do rosto pareciam espelhar traços que ele não podia ignorar. "Não pode ser", pensou, um misto de cansaço e confusão nublando seu julgamento. No auge de sua angústia, Vinícius fez um pedido que sabia ser controverso. "Não quero você com Leonardo. Demita ele", demandou, a voz carregada de uma firmeza que escondia suas inseguranças. Renata reagiu com surpresa e oposição a tal demanda, o que apenas intensificou a frustração e desconfiança de Vinícius. A discussão que se seguiu marcou a primeira grande briga entre o casal, um confronto de emoções e argumentos que deixou ambos emocionalmente esgotados. Lágrimas foram derramadas e o peso do momento os fez ponderar sobre o futuro de seu relacionamento. Percebendo o abismo que se formava entre eles, Renata tomou a difícil decisão de acatar o pedido de Vinícius. Com o coração pesado, ela demitiu Leonardo no dia seguinte, uma escolha que a contrariava profundamente, mas que era vista como necessária para salvar seu casamento. A demissão de Leonardo trouxe uma espécie de calmaria temporária para Vinícius. Ele evitou visitas à casa de seus pais,
temendo os encontros com Sandra ou Leonardo, que frequentemente estavam por lá. No fundo, Vinícius temia a reação de Sandra, considerando a possibilidade de ela o estar odiando pelo que havia feito. Esse período marcou um dos mais desafiantes na vida do casal. Vinícius e Renata enfrentavam agora não apenas as pressões externas e fofocas maldosas. A decisão de demitir Leonardo, embora tenha trazido um alívio momentâneo para Vinícius, deixou cicatrizes que ambos sabiam que precisariam enfrentar juntos, se quisessem reencontrar o caminho para a felicidade e a união que uma vez compartilharam. Após semanas de distanciamento e turbulência emocional, Vinícius finalmente decidiu retomar suas visitas à casa de seus pais, um lugar que sempre representou conforto e acolhimento. Para sua surpresa, Sandra, a empregada da família que ele sempre viu como uma segunda mãe, o tratava com a mesma cordialidade de sempre, como se as águas turbulentas do passado recente nunca tivessem agitado a tranquilidade daquela casa. Entretanto, essa aparente normalidade foi abruptamente desfeita quando Vinícius, por acaso, ouviu uma conversa telefônica que Sandra mantinha na cozinha. "Renata, Leonardo está te esperando. Fique com ele. Ele é um bom homem e gosta muito de você", dizia ela, com um tom de cumplicidade que cortou o coração de Vinícius. Consumido pela raiva e pela traição, Vinícius confrontou Sandra com uma fúria que nunca havia sentido antes. Acusou-a de ser a arquiteta de um plano para unir sua esposa ao próprio filho, motivada, segundo ele, por interesse e ganância. "Você é uma traidora!", gritou ele, a voz ecoando pela cozinha, enquanto Sandra tentava, em vão, se explicar. Diante do silêncio de Sandra, que baixou a cabeça sem conseguir formular uma defesa, Vinícius viu apenas a confirmação de suas suspeitas. "Você está demitida. Nunca mais apareça na casa dos meus pais", sentenciou antes de vê-la partir, deixando para trás não apenas seu emprego, mas também uma relação de anos, marcada por afeto e confiança. A reação de seus pais à sua decisão foi de desaprovação e preocupação. Eles criticaram Vinícius por sua cegueira de ciúmes, uma acusação que o deixou ainda mais isolado em sua dor e confusão. Quando pressionou seus pais por explicações que justificassem a conversa de Sandra, eles permaneceram em silêncio, incapazes de oferecer qualquer outra interpretação que não alimentasse ainda mais suas dúvidas. A situação se agravou quando Renata tomou conhecimento do ocorrido. "Esse homem que você se tornou não é o Vinícius que eu conheci", disse ela, suas palavras carregando uma mistura de tristeza e desilusão que atingiu Vinícius como um golpe. O abismo entre eles, agora mais profundo do que nunca, parecia intransponível. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tristeza avassaladora. Vinícius, confrontado pela perda de uma pessoa que considerava família, pelo afastamento de seus pais e pela dor de ver seu casamento se desfazer, sentia-se perdido. A cada momento de silêncio, a cada olhar que desviava, a cada palavra não dita, ele se via mergulhado em um mar de incertezas e remorsos. Em uma tarde nublada que refletia perfeitamente o clima sombrio na casa dos pais de Vinícius, ele e Renata se encontravam para o que seria um almoço em família, agora marcado por silêncios constrangedores e a ausência da alegria que uma vez preenchera aquele lar. A partida de Sandra havia deixado um vazio palpável, tão evidente na comida de delivery que substituía as refeições caseiras a que estavam acostumados. O silêncio foi abruptamente interrompido pela campainha. Vinícius, esperando por qualquer coisa menos pelo que encontraria, abriu a porta para se deparar com um Leonardo furioso. "Como você pôde fazer isso com a minha mãe?", ele exigiu, a voz carregada de raiva e incredulidade. Vinícius, impelido pela convicção e pelo ressentimento acumulado, retrucou, acusando Sandra de traição e insinuando que Leonardo nutria sentimentos por Renata. A sugestão de que Leonardo estaria apaixonado por sua esposa foi recebida com deboche, exacerbando a tensão entre os dois.
A discussão rapidamente escalou, atraindo a atenção e a preocupação dos pais de Vinícius, que tentavam, sem sucesso, conter o filho. Renata, perturbada pela cena que se desenrolava, agiu rapidamente, enviando uma mensagem a Sandra pedindo-lhe que viesse imediatamente. A frente da casa transformou-se em um palco para o conflito, com Vinícius e Leonardo trocando insultos e acusações, enquanto os vizinhos observavam a cena com olhares curiosos e preocupados. A chegada de Sandra foi marcada por uma tentativa desesperada de acalmar os ânimos, mas suas palavras pareciam incapazes de penetrar a barreira de raiva que envolvia Leonardo. Foi então que Leonardo, em um momento de intensa irritação, lançou uma provocação que atingiu Vinícius profundamente. Se essa é a sua verdadeira face, então Renata não merece alguém como você, ele disse. Palavras que provocaram em Vinícius um ímpeto de raiva que não conseguiu controlar. Movido por um impulso cego, Vinícius avançou contra Leonardo, empurrando-o com tanta força que o fez cair ao chão. A vulnerabilidade de Leonardo, desamparado e incapaz de ver o ataque, apenas alimentou a tensão, com ele tentando se proteger de um possível novo ataque. Foi nesse momento, com Vinícius prestes a intensificar o confronto, que Sandra se interpôs, uma barreira de desespero e determinação. "Pare! Ele é o seu irmão!" Ela gritou, uma revelação que caiu como um raio sobre todos os presentes. A revelação de Sandra silenciou a tempestade de emoções, deixando Vinícius paralisado, sua raiva dando lugar a uma confusão profunda e um choque indescritível. A revelação de que Leonardo, objeto de suas suspeitas e ressentimentos, era na verdade seu irmão, era algo que ele jamais poderia ter imaginado. Naquele momento de revelação chocante, a atmosfera em torno da casa dos pais de Vinícius tornou-se densa, carregada de tensão e expectativas. Os gritos simultâneos de Camila e Carlos, tentando silenciar Sandra, chegaram tarde demais. A verdade, uma vez oculta nas sombras do passado, havia sido exposta à luz de forma abrupta e irreversível. Vinícius, superado pelo peso das emoções e pela exaustão física e mental, desabou no chão, seu olhar implorando por respostas que ninguém parecia disposto a dar. Foi Renata, sua companheira até então, envolta em mistérios não compartilhados, que se aproximou, a determinação marcando suas feições. "Você sabia disso?" A pergunta de Vinícius carregava uma mistura de dor e incredulidade, dirigida a Renata, a última pessoa de quem esperava tal segredo. "Sim", ela admitiu, sua voz baixa, mas firme, pronta para desvendar a história que se entrelaçava com a vida de todos eles. Renata então compartilhou a história que Sandra e os pais de Vinícius haviam guardado por tantos anos. Sandra, muito antes de Vinícius vir ao mundo, já trabalhava para Camila e Carlos. Um dia, em um momento de vulnerabilidade, Sandra revelou a Camila que estava grávida novamente, encontrando-se numa situação desesperadora após a morte de seu marido, incapaz de sustentar 2 filhos. Vinícius, então com apenas 1 ano de idade, e o ainda não nascido Leonardo, pareciam destinados a caminhos separados. Movidos por um desejo antigo de paternidade, frustrado pela cirurgia que Camila teve que enfrentar quando era mais nova, onde retirou o útero e não podia ter filhos, o casal viu na situação uma resposta às suas preces. Decidiram adotar Vinícius, abrindo mão de Leonardo quando souberam de sua cegueira, temendo não serem capazes de prover os cuidados especiais que ele necessitaria. Sandra, diante da escolha impossível de abandonar um de seus filhos, optou por manter Leonardo ao seu lado, enfrentando juntos os desafios impostos pela vida. A verdade sobre a origem de Vinícius foi selada sob um pacto de silêncio, apenas quebrado quando Leonardo atingiu a maioridade e soube então da existência de um irmão que jamais teve a chance de conhecer. Renata, ao descobrir o segredo após ouvir uma conversa telefônica entre Sandra e Leonardo, viu-se presa em um dilema moral.
Apesar de sua relutância em manter Vinícius alheio à verdade, ela respeitou os desejos de Camila e Carlos, mantendo o segredo até aquele fatídico dia. Sandra explicou tudo para ela, que manteve o segredo. A descoberta da verdade sobre a relação entre Vinícius e Leonardo desencadeou uma cascata de emoções e revelações que iriam mudar para sempre a dinâmica dentro daquela família. Renata, ao longo do tempo, havia formado uma conexão especial com Leonardo, uma ligação nascida da descoberta de que ele era o irmão desconhecido de seu marido. Apesar da afeição genuína e do desejo de ajudar Leonardo a se aproximar de Vinícius, Renata guardava esse segredo, temendo as repercussões que a verdade poderia ter sobre seu casamento. Em uma dessas conversas, enquanto Renata falava entusiasmadamente sobre a beleza de Leonardo e como ele poderia ter sucesso como modelo, Vinícius, por um acaso do destino, apanhou parte da conversa. A situação complicou-se, pois, sem contexto, Vinícius presumiu o pior. No entanto, a verdade era bem mais inocente. Renata estava apenas tentando ajudar Leonardo a encontrar um caminho profissional, conversando com uma amiga que trabalhava com a contratação de modelos. Leonardo, por sua vez, lutava com o desejo de se conectar com Vinícius e de fazer parte da vida de seu sobrinho, Miguel. Essa vontade de estabelecer um vínculo familiar foi confrontada pelo peso do segredo que ele carregava. Um segredo que, uma vez revelado, prometia mudar tudo. Quando Sandra falou com Renata, pedindo para ela visitar Leonardo, Sandra estava apenas preocupada com o filho, que depois de ser demitido, ficou em um estado de profunda tristeza. Ela sabia que Renato e Leonardo eram bons amigos e por isso pediu que ela o visitasse. Quando a verdade finalmente veio à tona, em meio a uma explosão de emoções e acusações, Vinícius se viu forçado a confrontar a realidade de sua própria história familiar. O choque inicial deu lugar a perguntas que precisavam de respostas. "Por que vocês nunca me contaram?" Vinícius perguntou, o olhar oscilando entre Carlos, Camila e Sandra, buscando compreender as razões por trás de tanto segredo. "Vinícius, tínhamos medo de perder o amor que você sente por nós." Camila respondeu com a voz trêmula, enquanto Carlos assentia, os olhos cheios de uma mistura de tristeza e alívio por finalmente compartilhar a verdade. Movido por uma onda de compreensão e perdão, Vinícius abraçou seus pais adotivos, reconhecendo o amor incondicional que havia marcado sua criação. "Eu os amo. Isso nunca vai mudar", ele disse, selando o momento com um abraço que transmitia aceitação e carinho. Voltando-se para Renata, Vinícius a envolveu em seus braços, pedindo perdão pelo mal-entendido e pela desconfiança que havia permitido que crescesse entre eles. "Me perdoe por duvidar de você", ele murmurou, agradecendo em silêncio pela força e pelo apoio que ela sempre lhe ofereceu. Sandra, a mulher que havia sido uma constante em sua vida, recebeu um abraço ainda mais forte. "Você sempre foi uma mãe para mim. Agora isso significa ainda mais. Sinto muito por tudo", Vinícius expressou, reconhecendo o sacrifício e o amor que Sandra havia demonstrado ao longo dos anos. Por fim, Vinícius ajudou Leonardo a se levantar, olhando nos olhos de seu irmão pela primeira vez, com a compreensão plena de seu laço familiar. "Por favor, me perdoe, irmão", ele disse, estendendo a mão em um gesto de reconciliação. "Não há nada para perdoar", Leonardo respondeu, seus braços se fechando ao redor de Vinícius em um abraço fraterno. Nesse momento, as barreiras erguidas pelo tempo, pelos segredos e pelas dúvidas se desfizeram, dando lugar a uma nova fase de compreensão e união para toda a família. Após a tempestade de emoções e revelações, a família encontrou-se de volta ao lar, um ambiente que, apesar de carregar as marcas de segredos passados, agora abria espaço para a renovação e a união. Enquanto Vinícius contemplava Miguel, o elo de amor inquebrantável que unia todos ali, Sandra compartilhou uma observação que trouxe uma nova luz,
sobre a semelhança do pequeno com a família. Ele tem os olhos, o tom de pele e o rosto de seu avô, meu falecido marido, disse Sandra, olhando para Miguel com um misto de orgulho e nostalgia. Vinícius, ao ouvir isso, percebeu a origem das características físicas de seu filho. Então é daí que ele puxou. Vinícius ponderou em voz alta, um sorriso se desenhando em seu rosto, ao entender que Miguel carregava consigo não apenas os traços de sua herança biológica, mas também a memória de um avô que ele nunca conheceria. O almoço daquele dia foi marcado por uma atmosfera leve e alegre, pontuada por conversas divertidas e sonhos compartilhados para o futuro. Foi um momento de comunhão que há muito não se via naquela casa. Um sinal de que, apesar dos desafios enfrentados, a família estava pronta para seguir em frente, juntos. Foi então que Vinícius, movido por um desejo de reconstrução e perdão, voltou-se para Renata com um pedido especial. Renata, você poderia contratar Leonardo novamente? Acho que é hora de começarmos a reparar as pontes que quebramos, Vinícius propôs esperançoso. Sem hesitar, Renata concordou. Eu farei isso imediatamente. Leonardo merece essa chance, disse ela, o compromisso em sua voz refletindo a determinação de corrigir os erros do passado e abrir um novo capítulo para todos eles. Sandra, observando a interação entre o casal, não pôde deixar de perguntar o que Vinícius planejava fazer a seguir, dada a onda de mudanças que se abatia sobre a família. Com um sorriso malicioso, Vinícius compartilhou seus planos inusitados para a casa. Eu estava pensando em reformar as paredes, ele começou. Parece que é muito fácil ouvir as conversas alheias por aqui. Primeiro foi Renata que ouviu Sandra e depois eu que acabei ouvindo fofocas diferentes por 3 vezes. A observação de Vinícius provocou uma explosão de risadas entre os presentes, um sinal de que, apesar de tudo pelo que haviam passado, a família era capaz de encontrar humor e leveza nos momentos mais inesperados.